Fala pessoal, sou Leandro com você, seu Nerd Professor, o seu professor Nerd, você decide. Chegamos ao episódio 5, o penúltimo episódio da série Loki. Que pena que tá acabando, porque essa série tá magnífica. E esse episódio não ficou pra trás, foi um dos melhores episódios da série. Sinceramente, cada episódio tá sendo um melhor do que o outro. A gente tem muita história aqui pra contar, tem muita coisa que aconteceu e o Ouroboros está se formando cada vez mais, dá pra perceber isso, né? Vamos entender o que aconteceu nesse episódio de Loki, ciência ficção. Vem comigo. Pela passarela e lançá-lo na direção do teatro. Significa que o Loki vai ter que sair correndo, não é? Esperem, devia ser eu. Como todos imaginavam, esse episódio já mostrou que a AVT acabou, mas o Loki não. Então é a hora de você curtir o vídeo, porque se o Loki não acabou, você tem que curtir o vídeo. É lógica, né, pessoal? O Loki continua, curte o vídeo. Então curte aqui, me ajuda pra caramba. Pô, pessoal, ajuda pra caramba mesmo. Curtir o vídeo faz uma diferença monstra. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Se você chegou agora, bem-vindo ao canal Nerdsor. Aqui eu falo muito sobre séries, filmes e tudo que você quiser saber sobre o mundo nerd. Então clica aqui no se inscrever e também ativa o sino das notificações, que aí o YouTube vai te informar sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. E já comenta pra mim o que você tá achando de Loki. Eu, sinceramente, a melhor coisa que a Marvel fez desde Ultimato. E a gente já vê no começo, na introdução, o que vai acontecer, tá, pessoal? Se você acompanhar ali essa introdução, então nós já temos aquele que permanece falando que pavimentou o caminho do Loki e da Sylvie para chegar até ali. Foi ele que fez eles chegarem ali. Então tem toda uma história por trás que a gente já discutiu aqui no canal, vocês já viram isso, essas teorias por todo lado, que o Loki e a Sylvie é quem vão construir a AVT para que aquele que permanece possa tomá-la depois. E é exatamente isso que eu acho que vai acontecer. Aí tem a questão do jet ski que aparece ali e tal, falando sobre a vida deles passadas, e tudo isso vai acontecer nesse momento. Começamos com o Loki de novo com seu deslize temporal. Então o deslize do Loki salvou ele, essa é a minha teoria. O Loki teve o deslize e ficou preso à AVT, isso que a gente viu que aconteceu. Ele foi retirado do tempo, ele foi podado por ele mesmo, e aí ele foi capturado dentro desse tempo lá do Tear, e isso fez com que ele ficasse meio que preso à AVT. Mas o deslize não tinha sumido, ele estava lá em algum lugar guardado. E agora o Loki, que no final a gente vai ver, aprendeu a utilizar o deslize, ganhou um poder novo. Sim, o Loki, pessoal, agora tem o poder de deslizar no tempo. E isso é muito louco, porque ele vai utilizar isso em vários lugares. Se preparem para Deadpool 3, nós vamos ver o Loki viajando nas linhas do tempo sem um temp pad. Sim, o cara vai ficar monstro. Bom, o Loki ele vai estar ali e a gente vê o círculo, porque quando ele chega a AVT tá vazia, não tem ninguém, então de repente ele vê alguém lá. E é ele, dá pra ver pelo cabelo, lendo um livro, e ele diz olá e desliza de novo. E daqui a pouquinho, nos mesmos minutinhos, ele tá lá pegando o livro e ele escuta o olá dele mesmo. Então tem toda essa linha ali mostrando que ele tá dentro da AVT. Mas a AVT se espaguetifica, né? Espaguetifica ali naquele momento. Então a gente tá vendo o tempo sendo espaguetificado, as linhas temporais sendo espaguetificadas. O Loki ele vai deslizar, a gente vê que ele está sendo puxado para os amigos que estavam lá no momento em que o Tear explodiu, que são o Casey, que é o Ouroboros, a B15, o próprio Morbius e a Sylvie, tá? Então ele acaba passando por esses momentos, só que em um determinado momento ele vai aparecer ali no teatro temporal, que é dentro da AVT. Por que ele foi puxado ali? Porque ele está sendo puxado para a AVT também. Mais tarde o Ouroboros vai explicar que, na verdade, não é que ele está sendo puxado, mas é que inconscientemente ele está tentando fazer com que esse grupo se reúna na AVT. Então é por isso que ele vai parar dentro do teatro temporal. A própria abertura é muito legal, porque tem as letras do Loki que desaparecem e reaparecem, porque está mostrando o Loki desaparecendo e aparecendo. Faz toda uma construção com relação a isso. Uma coisa que a gente imaginava é que todos os personagens vivessem na linha do tempo, na sagrada, ou numa linha ramificada. A gente vê aqui que é tudo linha do tempo ramificada, nenhum deles está na linha do tempo sagrada. Isso é importante mais pra frente, mas a gente vê que eles estão em momentos históricos diferentes. Então aquela ideia de que eles construíram a AVT juntos, meio que cai por terra. Por que eles construiriam a AVT com essa tecnologia dos anos 60, 70 ali? Sendo que na verdade nós temos o Casey, que é de 1962, o Mobius é de 2022, a Sylvie tá em 94, e o Ouroboros também. Eles estão em momentos diferentes do tempo, então não faz muito sentido essa situação. Mas
o que a gente vai ver é o Loki sendo então levado para esses vários momentos. Primeiro ele vai aonde está o Casey, ele descobre que o Casey é um ladrão que foge de Alcatraz, então tem lá a fuga de Alcatraz, tem a questão do barco e tal, que ele tá ali, depois ele vai levar ele, e aí ele vai encontrar o Mobius, que é um vendedor de jet ski, a gente já imaginava isso, já sabia, tem 2 filhos, é pai solteiro. Nós vemos a B15, que é uma médica, e a Sylvie, que tá lá, sendo a Sylvie no McDonald's, e é a única que sabia quem eles eram. E o Ouroboros, que, cara, me deu uma pena dele. Ele é um escritor de ficção científica que não emplaca os seus livros parece que não são tão bons. Ele tenta comprar o próprio livro, que nem sequer tá à venda na livraria onde ele vai. É muito engraçado essa cena e me dá muita pena dele. O Ke Huy Quan, galera, cara, esse ator é muito bom. Ele sai de um sorriso pra uma cara de tristeza, pra um drama. Cara, ele entrega e é muito bom. Adoro ele desde lá. Pra mim, ele salvou tudo ao mesmo tempo em todo lugar, tá? A personagem dele, pra mim, é muito melhor que o personagem da atriz principal lá. E aqui ele entrega muito isso. E ele é o único que acredita no Loki no primeiro momento. Sim, ele acredita, ok? Porque aquilo é a ficção que ele cria sendo trazida de volta. Só que o Loki fica tipo, pá, você é um escritor de ficção científica, não vai me ajudar. O cara é doutor em física teórica, velho. Ele dá aula na Caltech, mas não é o que ele quer, sabe? Ele não é um professor, não quer dar aula na Caltech, ele quer ser um escritor famoso. E ele fica feliz quando ele recebe o livro da TVA, e ele diz, pô, eu vou escrever um best-seller. Mais ou menos, diz o Loki. Mas ele vai, então, ser o cara que vai resolver o problema. Primeiro porque ele tenta fazer com que o Loki consiga entender o seu deslize temporal, e o Loki não vai conseguir fazer isso. O Loki quer a ciência e não a ficção. E o Ouroboros acha que o detalhe é a ficção e não a ciência. Isso aqui é muito legal, porque assim, o pessoal estava questionando muito a questão da lógica e da ciência por trás da questão da viagem no tempo da Marvel. Gente, esqueçam isso, não tem porquê, é ficção. E esse episódio é pra mostrar isso, é uma ficção. Tudo está na ficção, tudo está no quem, e não no porquê, no como, nada disso. O importante é o quem. Então eu gostei muito desse episódio por trazer essa mudança, trazer essa questão dessa metalinguagem que a gente estava esperando acontecer. Então, de novo, Loki está sendo a melhor série até o momento da Marvel e a melhor coisa que eles fizeram desde Ultimato. Ele tem toda a razão. O Ouroboros, pessoal, ele vai ser o cara que vai então entregar pro Loki aquilo que ele precisa. Ele vai criar um Tempad a partir do manual da AVT, só que ele demora 18 meses para fazer isso. E o Loki, que foi puxado para o Morbius naquele momento, acho que ele fez logo. E ele disse que não, ele perdeu a mulher, o emprego, teve que se mudar e demorou 19 meses para fazer. E ele fez, porque esse é o Ouroboros. Ele está interessado nisso, essa é a vida dele, é isso que ele gosta de fazer. E é isso que leva o Loki então a querer regimentar todo mundo. E ele consegue puxar um, o outro, ele traz a B15, o Casey e o Morbius, mas quando chega na vez da Sylvie, a coisa muda. Porque a Sylvie é uma questão diferente. E ela mostra para ele que ele está sendo extremamente egoísta. Porque o que ele está fazendo não é pela AVT, não é pelo universo, é porque ele quer os amigos dele de volta. Ele criou um vínculo com o Morbius, ele criou um vínculo com a B15 que nem ele mesmo entendia. E isso é legal, a ver essa profundidade dentro do Loki que nós não estávamos acostumados. Nós vimos um Loki crescendo, mas o Loki que cresceu, que mudou, que deixou de ser um vilão para ser um anti-herói e até mesmo quase um mocinho ali, um herói no final de Thor Ragnarok, ele tá morto. Esse Loki é o Loki vilão. E aí ele teve o seu crescimento dentro da AVT, né, de vilão para anti-herói e agora até mesmo mocinho. E ele vê que ele é egoísta e ele tenta então desfazer aquilo. Eu digo, não pessoal, vocês têm que voltar para casa, acabou, não é isso que tem que acontecer. Mas a Sylvie vai ser a responsável por não permitir que isso aconteça. Por quê? Por causa da espaguetificação do universo inteiro. A linha do tempo está espaguetificando. Então a questão, o tear temporal explodiu tudo. Eles estavam em uma linha do tempo ramificada. Lembrem bem, não é uma linha do tempo sagrada. Não é na linha do tempo sagrada, é na linha do tempo ramificada. Aparece ali. E essas linhas do tempo estão sendo espaguetificadas. A linha do tempo sagrada está sofrendo isso? Não sabemos. Temos que aguardar para ver, porque até agora ela não apareceu nesse episódio desde a explosão temporal. Nós não sabemos o que aconteceu. A gente vê o tear depois ali, aquela coisa logo no início do primeiro episódio, mas a gente não sabe como é que tá a questão da linha do tempo sagrada. Só vamos descobrir a partir do próximo episódio. E aqui, no finalzinho, depois que todo mundo é espaguetificado, a gente percebe uma coisa interessante. O Loki não é. A realidade está se espaguetificando, mas o Loki não. Ele até mexe com as coisas ali, até que ele aprende a deslizar.
Mas eu volto a chamar a atenção nisso, porque todo mundo vai virar espaguete ali, a própria realidade, a Sylvie, mas o Loki não. Por quê? Porque o Loki está preso por causa daquela questão do arpão temporal que foi feito lá no primeiro episódio. Aquilo prendeu o Loki a fora do tempo. Então ele está salvo dessa questão. Por isso que ele vai se tornar aquele que permanece final. Eu acho que ele vai ser o cara que vai dar início à AVT de novo. Ele volta no tempo, uma vez, duas vezes, e ele então aprende a controlar o seu deslize. E o Ouroboros então identifica, é tudo ficção e não ciência. E aí ele diz, é o quem. E o quem é que é o importante. E o episódio termina assim, dando início então agora à questão. O Loki vai salvar a AVT, é isso que ele vai tentar fazer. E a gente viu isso nos trailers, então agora ele vai voltar para o momento em que o Victor Timely entrou naquela questão do teatro temporal, que ele vai lá para levar aquele aparelho. Isso vai ser feito várias e várias vezes até eles entenderem como resolver o problema. E eu acho que ele não vai conseguir. Ué? Isso é questão daqueles vários filmes que a pessoa fica presa num loop temporal tentando resolver um problema e no final, quando ela consegue resolver o problema, o loop se desfaz. Aqui isso não vai acontecer. A minha visão é que o Loki não vai conseguir resolver o problema e ele vai ter que entender que ele vai precisar criar a AVT e não recriar, mas criá-la do zero. E é isso que ele vai fazer no final do episódio 6. E aí ele vai ser o cara que vai começar tudo e aí a gente vai ver então como os Kangs vão entrar nisso. Então aí fica toda uma construção. O Kang vai chegar como nessa situação? Nós temos ali as imagens dos vários Kangs que apareceram. O pessoal está questionando agora, será que aqueles 3 Kangs que aparecem no fim de Quantumania são os 3 Kangs que aparecem aqui? Não sabemos, né? A gente vai ter que acompanhar para descobrir e só vamos descobrir lá em Dinastia Kang. Eu acho que vai ter alguma coisa acontecendo aqui agora, vai ter alguma ligação da série Loki no final dessa temporada, desse episódio 6 com o Deadpool. E eu acho que nós não teremos, então, a terceira temporada de Loki. O Tom Hiddleston deve encerrar a sua carreira como Loki com Vingadores Guerras Secretas, tá? Eu acho que ali vai ser o final, o Loki vai chegar no ápice e vai acabar ali. Estão falando até de um Thor 5 e eu acho que não vai rolar, tá? O Thor vai ficar meio que de molho e ele vai voltar só lá nos Vingadores, no Dynasty Kang, ou de repente só em Guerras Secretas. Vamos acompanhar para descobrir. Quero saber da sua opinião. Comenta aí o que tu tá achando de Loki. Quais são as suas teorias sobre o que tá acontecendo nessa série. Lembra do like, lembra de se inscrever, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo com todo mundo, galera. Preciso que vocês compartilhem o vídeo, isso ajuda pra caramba o canal a crescer. E o canal tem que crescer aqui para eu continuar trazendo vídeo para vocês todos os dias. Tem vídeo todos os dias aqui no canal, mas eu preciso da ajuda de vocês. Forte abraço e se cuide.